A graça e a paz, família eterna, família abençoada. Melhor noite a você, meu querido, minha querida, que irá acompanhar nossa live através da nossa página no Facebook. Forte abraço, nossos amados irmãos aqui de Pernambuco, do país, do Nordeste e de todo o Brasil. Quero desde já meu forte abraço à minha família em Carpina, nossos amados irmãos que se reúnem comigo ali na Rua G, em Jardim Guararapes, Prazeres, Pernambuco. Forte abraço a você, irmão Fernando, irmã Andréa, irmão Ioná, irmão Antônio, irmão Francisco, que novamente não está comigo nessa noite. Mas meu forte abraço. Né? Erivaldo, que se encontra lá em Jabotão Centro, assim com o nosso irmão Juraneide e o nosso irmão Everaldo aqui em Pontes dos Cavalos, Cabo de Santo Agostinho. Queridos, nessa noite irei falar acerca dos sacrifícios que nunca terminam, que nunca finda, que nunca tem um fim. Né? Nós estamos vivendo no século XXI, mas o Filho de Deus ainda vive como se estivesse na igreja primitiva, né? Estivesse na igreja primitiva. Mas nós não estamos na igreja primitiva, nós estamos vivendo como filho de Deus hoje, no reino eterno, no reino poderoso, no reino único. O nosso Pai, ele quebrou aquela separação, aquela barreira que estava existindo entre judeus e gentios. Hoje não existe mais dois povos, existe um único povo, qual Deus unificou. Então, meu amado, no livro de Mateus, estou só compartilhando aqui essa live nos grupos, para juntos podermos sair participando, viu? Só mais um momentinho, só para que eu possa sair partilhando, dividindo com os abençoados essa mensagem aqui, a qual eu irei falar junto com vocês nessa noite. Copiar o link. Só mais um segundinho, viu? Momento de travamento. Pronto. Vamos continuar nesse momento agora, onde vamos estarmos aqui vivenciando. Então, meu forte abraço ao grupo de enfermagem aqui em Prazeres, ali na Escola Nossa Senhora de Fátima. Forte abraço à turma A, aqui à noite, e todo o corpo docente ali dessa instituição. Melhor noite a você, colegas. Forte abraço, nosso irmão Erivaldo Miranda, que está no centro de Jaboatão. Forte abraço à nossa irmã Regivânia Milfonte. Forte abraço. Melhor noite, minha querida. Então, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, capítulo... Deixa eu tomar um golinho de café. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 e o 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmão. Paulo já tratava como irmão aquele povo, né? Há mais de 2020 anos atrás. Pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nessa noite eu vou tocar um pouco no assunto os sacrifícios que nunca terminam, que nunca chegam ao fim, né? Para os filhos de Deus não foi concluído, quero dizer, né? Que não acaba, que não finda, né? Terminar significa isso. Então, muitos filhos de Deus, como já falei, não existe mais a separação, pois nós somos filhos amados, queridos por Ele. Não existe mais essa coisa de gentios e judeus, existe um único povo, que é o povo de Deus, que são os filhos de Deus. Forte abraço à nossa abençoada, amada Osana Conrado, que está lá junto com seu esposo nesse momento dessa noite, compartilhando comigo, dividindo comigo a live nessa noite. Forte abraço, Osana, do Erivaldo e toda a família lá em Jaboatão. Então, como tenho falado sempre em nossa live, meu querido, nós sabemos que hoje não existe mais dois povos como existiu no período bíblico, né? Onde existia lei e por muito tempo prevaleceu a lei. Depois Deus envia seu Filho uma forma de carne, ou seja, Deus se reviste de carne, cumpre cabalmente o sacrifício das ordenanças, das obras sacrificiais, porque as leis cívicas permanecem legislando a nação judaica, como as nossas leis cívicas também, ela legisla a nossa nação. Assim, meu querido, as outras nações. Mas o Cristo, quando esteve no período bíblico, na forma humana, ele cumpriu cabalmente os sacrifícios das ordenanças, os sacrifícios das cerimônias, os sacrifícios que aquele povo tinham que pagar, tinham que oferecer anualmente. Eles iam anualmente ao templo e ali oferecia sacrifício por seus pecados. Jesus, como sacrifício perfeito, libertou todos, né, de Adão à cruz, foram libertos pelo sacrifício perfeito de Jesus. Mas, depois da partida de Paulo, nós não vemos mais o chamado pastoreio ou pastoreado ensinar que o pecado findou, que os rudimentos foram removidos, que as cerimônias foram removidas, que o sacrifício chegou ao fim, mas os chamados líderes, eles impulsionam ainda mais os filhos de Deus a viverem subjugados aos sacrifícios, debaixo do jugo de escravidão humana. Então, queridos, nós que fomos iluminados em nossa mente, a nossa mente recebeu graciosamente o entendimento dessa palavra maravilhosa, essa palavra abençoada, essa palavra perfeita, que nos diz que somos povo amado, povo santo, povo chamado para reinar em vida, né? Não através de sacrifício, não através das abluções, mas através do conhecimento, através do entendimento. Por isso que Paulo diz o que aqui? Não vos conformeis com este
Paulo estava falando há mais de 2020 anos atrás, com os seus ouvintes, com aqueles que lhe ouviam, com os seus contemporâneos, que não estivesse conformado com aquilo que eles estavam vivendo, com aquilo que eles estavam ouvindo. Ou seja, a lei levava ao povo judeu a viver subjugado à prática de obras intermináveis, incansativas, que não tornavam perfeito. Então, Paulo estava dizendo que eles tinham que desmistificar, codificar as suas mentes, para entender, para compreender, né, aquilo que havia sido revelado a Paulo, aquilo que a manifestação poderosa do Espírito estava trazendo através do apóstolo, né, para aquela geração, para aquele povo. Mas mesmo assim, hoje, os filhos amados de Deus amam mais as obras da carne do que a obra do Espírito. Prefere viver mais a obra da carne do que viver a obra consumada, a obra perfeita, a obra majestosa, a obra gloriosa que foi realizada por Jesus ali na cruz. Então, meus queridos, santos e abençoados, eu não posso mais induzir os filhos de Deus a pagar preço, a estar debaixo de uma ordenança que nunca tem fim. Para o mundo religioso, não tem um fim, né? As obras sacrificiais, você tem que pagar, você tem que levar, você tem que fazer, quando na verdade, meu amado, nós vivemos hoje por aquilo que a nossa mente diz que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ela disse, a palavra diz que nós somos perfeitos, somos santos, somos abençoados, somos mais que vencedores, somos prósperos, e que não dependemos dos nossos esforços sacrificiais para alcançar ou para ter a salvação. Até porque, meu amado, a morte de Jesus na cruz salvou quem estava debaixo do pecado, ou seja, os judeus que estavam debaixo do pecado. Os judeus era quem transgredia a lei de Deus. Os gentios daquela época não tinham lei. Eles eram isentos, estavam isentos do pecado. Mas os judeus a quem Deus havia ordenado a lei das cerimônias, a lei das abluções, a lei dos dogmas, eles estavam, porque eles erravam. Então, Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, percebemos que há uma indiferença para a palavra revelada. Né? A palavra revelada, ela transmite aos ouvintes um rogo do apóstolo para que eles apresentassem a Deus os seus corpos como sacrifício vivo. Mas qual é o sacrifício que nós vemos hoje? Quando fala de sacrifício aqui, as pessoas subentendem, ou a maioria, 99% do poder subentende, que é o sacrifício das obras da carne. Mas aqui é o sacrifício, meu amado, do Espírito, o sacrifício da mente, do entendimento, do conhecimento, que é viver uma vida de amor ao próximo. Meu forte abraço à nossa irmã querida, aqui de Alagoas, Maria do Carmo, né? Que tem aí, junto com os demais irmãos, feito um trabalho excelente, como também nosso amado e querido pastor Everaldo Silva, que também está ali, em Japuípe, Alagoas. Meu forte abraço a ele, meu querido. A você, meu amado. E aniversariou ontem, né? Para a memória. Então, santos de Deus, o apóstolo diz o quê? Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Mas observamos que, como eu já falei, como eu já citei, que
Há um equívoco muito grande quando se ouve a palavra sacrifício. Subentende-se que é os sacrifícios do jejum, subentende-se que é o sacrifício da abstinência do alimento, subentende-se que é o sacrifício de subir o monte, subentende-se que é o sacrifício de levar uma rosa ungida. Não é que eu seja contra, mas não é isso que o apóstolo Paulo está apresentando ou falou há mais de 2020 anos atrás. Paulo está falando de um sacrifício agradável, que é o sacrifício da razão, um culto racional, um culto de entendimento, um culto de sabedoria, um culto que exalte, que engrandeça, que enalteça unicamente o Criador. Unicamente o Criador. O culto que devemos ofertar é esse, o nosso culto é esse, o nosso louvor é esse, exaltar, magnificar, engrandecer ao Criador. Mas não é isso que nós vimos ou vemos nos dias atuais. Né? Vemos as pessoas oferecendo sacrifícios intermináveis, muito cansativos, que nunca terminam. Então, amados, já fazem mais de 2020 anos que Cristo foi oferecido como sacrifício perfeito por resgate dos judeus que estavam debaixo do pecado. Em todas as lives, depois que a minha mente foi iluminada, tento transmitir que nós, brasileiros, nunca estivemos debaixo do pecado. Não nascemos debaixo do pecado. O nosso espírito veio perfeito. Temos, né, ações na carne. A carne, Jesus disse em Mateus que ela não se converte. O espírito está pronto, perfeito, mas a carne, ela quer viver de conformidade com suas paixões. E é isso que o sistema religioso impõe sobre os filhos de Deus. As paixões realçam das obras da carne para fazerem eles meritórios de sua salvação. Quando, na verdade, nós não trabalhamos mais para nos salvar. Você que tem o entendimento, você sabe muito bem disso. Que você não trabalha ou você pratica algo para ser salvo, não. Porque quem lhe salvou, ou quem salvou os judeus, foi o sacrifício de Jesus. Então, queridos, amados, falei que no século XXI, se Deus vive sacrifícios intermináveis, sacrifícios que não acabam, sacrifícios que não se concluem, porque ano após ano estão aí oferecendo seus sacrifícios e não há melhora na conduta, na vida, como pessoas que amam o próximo, na vida secular. São pessoas rancorosas, são pessoas que têm ódio, diz que vai orar a Deus para que Deus derrame os seus flagelos sobre o seu irmão. Mas Deus não é Deus de estar jogando flagelos sobre os seus filhos. O que nós estamos vivenciando hoje, a pandemia, é obra humana, meu querido. Nós estamos destruindo os predadores naturais, né, do meio ambiente. E por isso que muitas pragas, muitos vírus vão continuar a existir na face da Terra. E o homem cada vez mais desmata o habitat aqui da Terra, e por isso que consequências desastrosas vamos sofrer. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Observe que Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos vivendo um momento de calamidade, né, no nosso país, mas o cuidado de Deus é especial para cada um de nós, do qual Ele nos dá entendimento para para fazermos uso da profilaxia, né, que é indicado pelos infectologistas e a ciência brasileira e a ciência mundial.
o uso da máscara, o uso do álcool em gel, lavar as mãos, se possível, a cada, vamos dizer, 1 hora. Isso é importante para evitarmos a proliferação do vírus. Ou seja, muitos de nós estamos sentindo, porque não estamos podendo visitar nossos pais, nossos entes queridos, abraçar, beijá-lo, como fazíamos outrora. Mas vamos unirmos contra o vírus. E aí sim, vamos poder voltarmos e abraçar nossos entes queridos e beijá-lo, né, com nosso amor e carinho. Então, queridos, o sacrifício de Jesus, se entenda, foi perfeito. Né? E foi um único sacrifício para tirar o pecado do mundo. Não carece do meu sacrifício, não carece do teu sacrifício. O sacrifício dele foi perfeito e tornou aquele povo perfeito, libertou aquele povo das ordenanças, das obras, das cerimônias, dos sacrifícios que existia no período da lei. Eles foram justificados com o sacrifício de Jesus. Mas, infelizmente, 99% dos filhos de Deus não entende o que Paulo falou. Se eles entenderem que a Bíblia narra a história dos judeus e não a história do Brasil, eles compreenderiam qual é o sacrifício que Deus quer de cada um de nós. Qual é o sacrifício que Deus quer de seus filhos hoje? O amor. Que pratiquemos o amor. A graça nos ensina a praticar o amor. A graça nos leva a praticar o amor. Ela produz em nós o amor. A graça, ela produz o amor. Mas os filhos de Deus são ensinados, são levados pelos textos bíblicos narrados nesses lugares chamados igreja, né, de verdadeiros. Ora, quantos filhos de Deus sai de casa vai pegar uma rosa ou passar debaixo de um tapete ou de uma cortina, porque acredita que ele está carregado de maldição ou traz em sua alma a hereditariedade de seus pais, de seus entes queridos? É como se o sacrifício de Jesus não tivesse feito nada por eles. Então a pessoa ouve uma mídia, uma rede social e, porque está sendo flagelado na vida financeira, na vida, vamos dizer, fracassado na vida familiar, na vida financeira, na vida trabalhista, aí ouve esse mercantilista do evangelho numa rede de comunicação e são seduzidos, meu amado, aí a esses lugares e a depositar confiança nestes líderes que afirmam que oram e irão mudar a sua situação. Amados, abençoados, entenda, teu espírito está perfeito, teu espírito está justificado. Porque você não participou de condenação alguma. Forte abraço à nossa irmã Maria do Carmo, aqui de Alagoas, a qual citei no início, pelo belíssimo trabalho que tem feito aí junto com o grupo Amor ao Próximo, né? Parabéns, minha querida, a você e a todo o grupo. Forte abraço ao Guilherme, que está conosco também nessa noite, participando da nossa live. Então, dessa forma, meu amado, que nós vemos hoje os filhos de Deus aprisionados, subjugados às tradições e aos costumes que o próprio Cristo revogou há mais de 2020 anos atrás. Observe que os sacrifícios que se ofertam hoje não aperfeiçoam, não traz proveito para a vida espiritual e muito menos para a vida secular. Porque se trouxesse proveito, essas pessoas amariam o seu próximo como a si mesmo. Mas você veja que estamos vivendo, a pandemia está mostrando aí o verdadeiro amor.
o verdadeiro sentido do que é o amor, né? É aí que nós vemos o sentido do amor. Observe que em Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 15, ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessa o seu nome. Qual é o sacrifício que Deus quer dos filhos hoje? Sacrifícios apresentados nos altares aí atuais? É esse sacrifício que Paulo expressou nesta carta? É dessa forma que o texto está me conduzindo? O texto me conduz e me mostra claramente que eu devo oferecer sacrifício a Deus de louvor, de exaltação, de agradecimento, de enaltecer ao Criador, e não a mim. Ora, para entendermos que o sacrifício de Jesus foi perfeito, volta uma página atrás de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, versículo, leia comigo 12. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Subentende-se que foi Paulo que escreveu, porque no finalzinho dessa carta, nós vemos o escritor falar muito de Timóteo, e quem conviveu muito com Timóteo foi o apóstolo Paulo. Né? Então, por isso que a carta não tem de punho escrito, o escritor não diz quem é o escritor, né? A gente subentende por causa dos textos lá no finalzinho, onde Timóteo é muito citado. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 12, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Quer dizer, o sacrifício de Jesus é para geração a geração. De geração a geração, o sacrifício de Jesus teve uma finalidade. Mostra que ele libertou aquele povo e nós fomos beneficiados. As outras gerações, depois daquela de Jesus, são beneficiadas com o seu sacrifício. Ou seja, nós lemos uma narrativa bíblica que forma algo acerca dos judeus. Queridos, entenda, a Bíblia é um livro que narra a história dos judeus. A Bíblia é um livro histórico que narra todo o conteúdo, tudo que Deus fez com aquela nação. No versículo 13, ele diz: aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés. Você veja que o último inimigo seria a morte, que foi destruída. Né? Todos os inimigos foram postos debaixo dos pés de Jesus no ano 70, quando o templo veio abaixo. Ali Jesus julgou tudo, meu amado. Tudo que era para aquela geração se cumpriu no ano 70. Você veja como a cidade foi flagelada, não foi poupada, né? E aqueles que creram no Evangelho, eles foram salvos daquela tempestade, daquela catástrofe que aconteceu dentro de Jerusalém. Né? Por isso que o texto narra, a história narra, né, fatos que aconteceram em Jerusalém que não está na Bíblia. É por isso que é bom a gente pesquisar em busca, né, da verdade. No versículo 14 diz: porque com a única, quer dizer que
A oferta perfeita não é a minha, não é a sua, mas a oferta perfeita é a de Jesus, porque o texto é claro quando diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, pois estão sendo santificados. Então, a oferta de Jesus santificou aqueles que estavam debaixo do pecado. Digo novamente, nós temos obra da carne, né? Como nós mesmos sabemos, como está escrito lá no livro de Gálatas, quais são as obras da carne. Né? Mas com o entendimento da palavra, com a sabedoria da palavra, com o conhecimento da palavra, nós não praticamos mais as obras da carne como outrora. Ela não é vivificada como outrora. Antes de termos esse entendimento, antes de termos esse conhecimento, antes de termos essa sabedoria, de sabermos que o sacrifício de Jesus, meu querido, libertou o seu povo e nos proporciona hoje liberdade. Por isso que não vivemos mais desenfreadamente as paixões da carne, que temos uma mente esclarecida, temos um coração iluminado. Quando eu falo coração, eu falo mente. A Bíblia fala de coração, está falando de mente. Até porque o coração, meu amado, ele tem uma função, levar o sangue para todos os nossos órgãos, bombear o sangue para os nossos órgãos, né? E não sentimentos. Né? O sentimento é a mente. A mente é o coração. Né? Então, no versículo 14, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Queridos, amados, a antiga aliança, a lei, né, exigia do povo que eles vivesse centralizado no altar ou no templo de Jerusalém. Ali eles apresentavam os seus sacrifícios a Deus. Na maioria das vezes, as ofertas, as ofertas de animais e de vários grãos eram feitas para expiação de pecado. Contudo, querido, não possuía nenhum poder expiatório por si só. Era símbolos que apontava para o grande sacrifício que seria feito na cruz. O sacrifício de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre aquela geração, e a que vem depois daquela geração vem aperfeiçoar, livres daquele sacrifício. Observe que alguns irmãozinhos ainda vivem entrelaçados a 5, 6 sacrifícios. Ninguém quer carregar a coroa de espinho, ninguém quer carregar o madeiro, ninguém quer fazer o corte no prepúcio. Não querem. Mas querem fazer alguns sacrifícios para apresentar-se à sociedade ou ao seu grupo religioso que está em obediência a diretrizes ou a organização ou estatuto que rege esta organização. Mas o estatuto maior é o de Deus, o qual diz aqui, meu querido, que você está liberto, você está livre, que você é santo, que você é abençoado, que você é perfeito. Isso é o que a palavra diz aqui, olha. Porque com a única oferta, aperfeiçoou. Ele não vai aperfeiçoar, ele aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Amado, o sacrifício de Jesus é o mais perfeito realizado em todos os tempos. Não existe outro e nem existirá outro. O sacrifício de Jesus é o mais perfeito de todos os tempos. Então, tudo aquilo que os judeus praticavam era sombra
do que iria acontecer na cruz do Calvário. Amados, não é preciso mais você estar pagando preço, você está se flagelando para alcançar uma salvação. Jesus conquistou para os judeus e que nós fomos beneficiados. Já viemos salvos. Estamos nessa terra salvos. No sentido espiritual, nós estamos nessa terra salvos. Agora, no dia a dia de nossas vidas, tem a consequência da salvação diária, né, do nosso corpo. Nós vivemos num território, ou num ambiente, numa sociedade corrompida em sua mente. Então, há muita criminalidade, há muito desastre. Isso eu digo novamente, no sentido espiritual você veio salvo. Agora, na nossa convivência diária, nós passamos por períodos diários, né? Porque convivemos numa sociedade com a mente pervertida. Meu forte abraço, nosso irmão Velocino. Forte abraço também, que faz parte aí do grupo Amor ao Próximo. Meu forte abraço, meu amado. E louco pelo belíssimo trabalho aí junto com nossa irmã Maria do Carmo e demais irmãos. Né? Então, queridos, como eu já falei, o sacrifício de Jesus é o mais perfeito de todos os tempos, para que hoje possamos manifestar o maior sacrifício que Ele quer em nós, o amor ao próximo. Que vivamos essa perfeição, que participemos dessa perfeição, que vamos produzir em vida esta perfeição, a qual Ele manifestou há mais de 2020 anos atrás, doando-se por todos os seus filhos. Você quer maior amor do que aquele? Deixar seu trono de glória, sua riqueza, sua majestade, e vir estar num corpo de carne, encarnado para ali morrer por amor àqueles que estavam debaixo da condenação da lei, aqueles que não poderiam se libertar da lei. Ele cumpriu o casamento, ele aperfeiçoou para sempre e libertou os seus filhos, meu amado, da condenação eterna. Então, queridos, amados, percebe que nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, ele diz, leia comigo do versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, está falando da iniquidade dos judeus, não é as nossas iniquidades. A Bíblia é um livro histórico que narra a história dos judeus. Que tinha iniquidades eram os judeus, o pecado era os judeus, que transgredia a lei. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, de seus pecados jamais me lembrarei. Então, como nós não temos pecado, como é que Deus vai lembrar de pecado? Nossa, que vai ser muito tempo depois. Os dos judeus foram o quê? Jogados no mar do esquecimento. Deus não lembra do pecado dos judeus, vai estar lembrando do nosso hoje, que não nascemos sobre a lei, que não nascemos debaixo da lei, que nascemos muito, muito tempo depois da lei das cerimônias, das abluções, dos rituais ter sido abolido por Jesus. Então, queridos, há uma contradição muito grande, né, entre a Bíblia e o que nós ouvimos hoje no mundo religioso. No versículo 13 ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, tudo aquilo que fazia parte, meu querido, do sistema religioso, das abluções, findou com o sacrifício perfeito de Jesus. No capítulo 9 desse mesmo livro, versículo
versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa, o que, igreja? Igreja que eu falo, né? Filhos, purificará o que? Filhos, a nossa consciência, meu amado. Não é a nossa carne que é purificada. A nossa carne não recebe purificação. Mas quando a consciência é purificada, você passa a mudar de atitude, de comportamento, de ações. Então você observa que o que foi purificado com o sacrifício de Jesus há mais de 2020 anos atrás foi a mente dos judeus. Foi a atitude dos judeus, de como comportar-se, de como agir. Mas você veja, meu querido, que os filhos de Deus agem equivocadamente nos dias atuais, pois acreditam que eles têm que purificar a sua carne, quando na verdade não é a carne que tem que ser purificada, mas o entendimento. O entendimento é que tem que ser renovado, tem que ser mudado. Diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, meu querido. É a minha mente. Você veja que Paulo falou aqui: purificará a nossa consciência. Até Paulo se incluiu lá com eles, com os seus ouvintes daquela época, de obras mortas. Então quer dizer que hoje o Espírito de Deus vive de obras mortas. O praticar essas obras ritualísticas que está aí estabelecida dentro dos locais chamada igreja, é obras mortas, que não tem vigor, que não tem poder, que não tem força nenhuma para vencer a carne. Não vence, meu irmão. Não vence. Não vence a carne. Essas obras que nós vemos aí, não vence a carne. Mas quando a tua mente é transformada, a tua mente é renovada, a tua mente é purificada dessas obras mortas, você consegue vencer a carne. Por isso que nós, hoje, não vivemos como outrora, segundo as paixões arraigadas na carne. Fomos libertos através do conhecimento, através do entendimento, através da sabedoria eterna, nós somos libertos disso. E passamos a manifestar o maior amor contido, né, através da palavra. Passamos a manifestar a maior graça, que é o amor de Deus, queridos. E ele diz: para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Para uma vida de serviço a Deus é amar o próximo, é viver amando, amar a si mesmo e ao próximo, né, como Deus nos amou. Então, queridos, santo de Deus, no versículo 22, 21, ele diz: igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Olha, de onde o escritor está falando? Não está falando conosco. Está falando do templo. O que era que estava no templo? Os utensílios. Você está falando que foram aspergidos. O que é que foi aspergido, meu amado? Olha lá. O que era que era aspergido? Ele diz aqui, ó. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por que hoje não há derramamento de sangue mais? Por que não se oferece mais animal? Se entende que Jesus foi o sacrifício perfeito, mas continua fazendo 5 sacrifícios. Mas aqui diz aqui, né, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei,
Quer dizer, se eu ponho alguns aspectos da cerimônia da lei, então eu tenho que viver segundo aquelas cerimônias, segundo aqueles rituais que era oferecido pelos judeus para aplacar ou para a remissão de seus pecados. Então, tinham que derramar sangue. E o sangue perfeito foi derramado na cruz do Calvário. Para isso, Jesus veio há mais de 2020 anos atrás, para na cruz derramar o sangue pelos pecados dos judeus. Isso aí, irmão verossímil. A carne é apenas repreendido pelo Espírito, verdade. Né? Só o Espírito tem esse poder. Só o Espírito não é obra. Boa colocação, meu querido. Então, amados, abençoados, né? Então, o Filho de Deus vive praticando o sacrifício cotidiano, diariamente, que não muda, que não transforma, que não libertam de uma vida escravagista. Então, o sistema religioso ele tem esse poder de persuasão sobre a mente dos filhos de Deus. Só um momentinho que eu estou escrevendo aqui para um abençoado. E retorno com os abençoados. Né? Então veja, meu querido, abençoado de Deus. No capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7, versículo 18, o escritor diz: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer que os judeus estavam debaixo de uma aliança, mas ela seria o quê? Revogada. Por causa de sua fraqueza e sua inutilidade. Porque ela não tinha poder para aperfeiçoar os filhos de Deus. Então, por isso que ela foi revogada, meu querido, para penetrar a graça superior, que é o amor de Deus. A graça, ela é manifesta através do amor. No versículo 19, ele diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual, Paulo diz, nós, eles, chegamos a Deus. Então, entendemos que o sacrifício não tem fim nos dias atuais. Os filhos de Deus continuam presos aos dogmas religiosos, não entendendo que o sacrifício de Jesus o aperfeiçoou para sempre. Digo, você está isento, você está liberto, meu querido. Né? Você está purificado da condenação que os judeus estavam. Nós não temos mais nenhuma condenação em nosso espírito. Nosso espírito, né, já nasceu aperfeiçoado. Abba, Pai. Abba, Pai, meu amado. Para você entender isso, você veja que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz que não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, meu amado, para você que nasceu depois da cruz. Nenhuma condenação há para nós. Né? Nosso espírito está justificado.
purificado, aperfeiçoado. O apóstolo, o escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, ou seja, naquela geração, quando Paulo já ministrava a graça de Deus, estava em transição a lei e a graça, os dois pactos estavam transitando, né? E ele disse aqui: ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Quer dizer que esses sacrifícios que é ofertado hoje, cotidianamente, nas reuniões promovidas pelo sistema religioso, não aperfeiçoa os filhos de Deus. O único sacrifício que aperfeiçoou para sempre, meu amado, os judeus, foi o sacrifício de Jesus. E retorno a dizer, nós nascemos com espírito perfeitos. Não é necessário que eu e você venha praticar os mesmos sacrifícios que os judeus praticou. Ah, mas alguém pode dizer, mas Jesus fez para que hoje nós também façamos como exemplo, amado. Não existe essa coisa que Jesus fez para eu e você fazermos como exemplo. Se contrariar a palavra. Jesus era judeu e por isso que ele teve que participar daquelas cerimônias, daqueles rituais. Ele praticou e cumpriu, né, cabalmente para aperfeiçoar os que estavam debaixo da condenação. Então não existe essa coisa de praticar para imitar a Jesus. Ora, em 1613 mandamentos, né, você veja que havia os 10 decálogos dados por Deus e mais 603 criado por Moisés, tornando 613. Eu pergunto, quem naquela geração cumpriu? Ninguém, a não ser Jesus. Mas hoje querem cumprir, sim. Mas o texto é claro, meu amado. Mas só que não lê isso aqui para os filhos de Deus. Para tirarem proveito, usam um texto velho da velha aliança e texto do Novo Testamento para induzir as pessoas a sacrificar, como nos livros históricos, onde narra a história de Jesus nos sacrifícios e os apóstolos, se sacrificando ali no seu ministério terreno, porque eles estavam debaixo da ordenança da lei, então eles tinham que participar por aquele sacrifício, por aquelas ordenanças, até Jesus vir à cruz. Depois da cruz, acabou, findou para sempre as ordenanças dos sacrifícios. Nós hoje vivemos com a consciência purificada, com a consciência perfeita, que somos perfeitos, santos, justos, abençoados, mais que vencedores, família eterna do Pai, filho amado pelo Pai. O Pai nos abraça todos os dias, mas com todo o seu carinho, com todo o seu amor, nos protegendo, nos guardando. Então, observe que o escritor diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, vírgula, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, vírgula, com os mesmos sacrifícios que, vírgula, que sacrifício? De outrora, os que eles viviam, os que eles levavam ao tempo quando subiam anualmente lá para ofertar para os seus pecados. Então as pessoas hoje aqui pegam o seu sacrifício e vão para o altar, né? Eu pergunto, esse decreto daqui do nosso estado, ou talvez do Brasil, onde os governantes decretou que as reuniões só é até às 17 horas. Eu pergunto, quantas igrejas fez vigília?
Quantas igrejas têm vigília? Quantas? Você observa? Você observa como é as coisas? As vigílias não era para santificar o povo, as vigílias não era para dar poder ao povo. E agora? Onde está esse poder? Se as vigílias não estão acontecendo. Isso diz porque não aperfeiçoa, não traz poder. Traz uma jactância, prepotência, porque se acha que são os poderosos, que ora a enfermidade sai, que ora as pessoas são curadas. Meu querido, isso é uma prepotência, uma jactância. Não existe isso. Não existe. Deixa aqui bem claro. Com os meus sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Quer dizer que há um grupo que ano após ano oferece perpetuamente sacrifícios que já foi abolido por Jesus. Amados, santos, queridos, tu és abençoado, meu irmão. Tu és próspero. Não existe mais condenação sobre o teu espírito. Tu estás liberto, meu querido. É isso aí, meu irmão Velocinho. Né? Corrente, né? Corrompida, ou seja, a mente corrompida. A antiga aliança era uma corrente corrompida. Né? Então, queridos, santos de Deus, ora, você veja que tem um texto no Velho Pacto que corrobora com o que eu estou falando agora. Né? Osés, iluminado em sua mente pelo Espírito, no capítulo 6, versículo 6, ele disse, aí 6 está falando da misericórdia. Tá? Mas é Oséias, eu vou aqui encontrar, para ler junto com os abençoados. Só um momentinho. Oséias 4, 6. Olha como corrobora com o que eu estou falando. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Sacrifício? Porque lhe falta, meu amado, mandamentos? Não. Porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta sabedoria, porque lhe falta entendimento, que é um salvo, que é um liberto, que é um perfeito. É isso que falta sobre o Filho de Deus. Para ele praticar o que ele fala lá no capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, meu querido. Só pode praticar misericórdia quem tem conhecimento do que é misericórdia, do que é amor. O povo está sendo destruído, falando lá com os judeus, não é conosco hoje, não. Era o povo lá de Israel. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se tratarmos, sim, como o povo de Deus hoje, se eu espiritualizar esse texto hoje, vou espiritualizar agora, porque eu falei no início que só existe um único povo, então eu posso dizer que o povo de Deus continua sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento sobre o povo de Deus. Então vive preso a dogmas religiosos, vive preso ao sistema criado pela mente do homem, pelo poder da mente do homem. Então, amados, vamos com a nossa mensagem fazer com que os filhos de Deus cheguem ao pleno conhecimento da vontade do Pai para as suas vidas. Pode dizer que era boa, perfeita e agradável. Forte abraço, nosso irmão Carlos Castro, aqui de Natal. Forte abraço, meu amado. Então, observe, queridos, que é isso que o povo de Deus precisa
conhecimento e não sacrifícios. Vive sacrifícios interminados, que não findam. Mas nós estamos quebrando essa harmonia que estava dentro do sistema. Homens corajosos estão fazendo com que essas pessoas venham desmoronar, que essas gaiolas, que esse presídio seja desmoronado pela verdade de Deus. Forte abraço, Robson, meu querido irmão. Forte abraço, meu amado. Então, santos e abençoados, mais de crescedores. Né? A palavra é clara quando diz que o povo de Deus, naquela época era destruído por falta de conhecimento. E, mais uma vez, estou a dizer, como eu frisei, não existe mais judeus e gentios como no tempo histórico da Bíblia. Existe um único povo. Então, vou frisar, o povo de Deus hoje continua da mesma forma que os judeus estavam sendo destruídos porque não tinham o conhecimento. E, meu querido Santos, para finalizar nessa noite, eu quero finalizar nesse mesmo livro de Oséias, mostrando qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Aqui no capítulo 6 de Oséias, versículo 6, se o povo entendesse o que era isso aqui que Deus fala, não estaríamos nessa aflição que está hoje aí, milhões e milhões de brasileiros. Milhões e milhões de brasileiros. Você veja que estava hoje acompanhando, depois que eu cheguei do trabalho, acompanhando aqui a Band, e presenciei aí o trabalho da Band, onde arrecadaram mais de 51 milhões para ajudar as ONGs mais necessitadas. Teve até aqui uma ONG aqui do Nordeste que foi beneficiada com o trabalho da Band. Quanto que os impérios, esses locais chamados de igreja, que são impérios, não fizeram nada para ajudar aqueles que o ajudaram a manter seu império, e que hoje pode estar precisando, mas que foram, desculpa a expressão acadêmica, receberam um chute nas suas pernas. Né? Mas aqui o profeta falava através do Espírito, quando ele disse: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Quer dizer que, naquela época, Deus solicitava àquele povo misericórdia, que amasse o seu irmão, aquele que estava necessitado, aquele que estava carente, aquele que estavam precisando. É isso que eu quero, meus filhos. Eu não preciso ter os sacrifícios. Isso não me serve de nada, ou para nada. Mas eu quero que vocês possam amar seus irmãos, seu próximo. Então, pois misericórdia quero. É isso que Deus quer de mim e de você. Sejamos misericordiosos, sejamos amorosos, não só com os de dentro de casa, não só com os que nós nos reunimos, mas, meu amado, com aqueles que nós não vemos. Eu tenho falado sempre aqui do trabalho que a nossa irmã Maria do Carmo tem feito, belíssimo, junto com os demais irmãos. Eu não vejo, ela não vê, só através de palavras, mas tem feito um trabalho belíssimo. É disso que Jesus está pedindo de mim e de você. Sejamos um povo misericordioso.
Sejamos filhos misericordiosos. Deus não quer de mim de você sacrifício do passado, que a lei ordenava. Deus quer de mim, de você, misericórdia. Avisando vocês, Paulo fecha com chave de ouro. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Assim tudo isso, a igreja, o amor, eu vivo da justiça. Deus falou, misericórdia, não quer Paulo, é amar, não vamos manifestar mutuamente